todos, bem-vindos. Em nome da Associação José Afonso e do seu Núcleo do Norte, gostávamos de agradecer ao Festival Intercelto e ao Mário Correia o convite para estarmos mais uma vez presentes. O Mário e a Fernanda também são uns anfitriões extraordinários e para nós é sempre um prazer estarmos aqui. Hoje, por uma feliz coincidência de datas, fazem 96 anos que o Zeca nasceu. E é para vos dar a conhecer um pouco mais da vida, da obra e do pensamento do Zeca que o meu companheiro Paulo Esperança vos vai apresentar este livro. O Paulo, que foi membro da direção da Associação José Afonso, que é membro do seu Núcleo do Norte e que é seguramente uma das pessoas que melhor conhece a vida, a obra e o pensamento do José Afonso. E eu vou deixá-lo. Obrigado. Ele nos apresentou é o João Nuno, do Núcleo do Norte da Associação José Afonso. E, obviamente, os agradecimentos que ele fez, só registrar além do Mário Correia, que este ano está cá. Mas para o ano estará cá de certeza. A Fernanda. E pronto, vamos a isto. Bom, este livro, o Senhor da Palavra, foi editado em maio de 2024 pela Associação José Afonso, que nasceu em 87, e teve o apoio, é bom recordar isso, o apoio da Direção-Geral das Artes. Para a sua elaboração foram pedidos vários contributos, um dos quais, fundamental, do Centro de Música Tradicional São João da Terra, naturalmente, do Mário Correia. Este livro recolhe, no essencial, 120 entrevistas que o José Afonso, ao longo dos últimos 20, 30 anos, deu a vários jornais, não apenas portugueses, e tem a ver com uma questão central que é, nós sabemos que o José Afonso era um livre pensador, sabemos que tinha contradições no pensamento, contradições que eu considero muito dignas, e este livro permite avaliar a evolução do seu pensamento artístico, cultural, político, social, até, em algumas entrevistas, do ponto de vista familiar. Portanto, eu considero que este livro, e a Associação José Afonso, por isso é que o editor, eu considero que este livro é fundamental para reunir com a verdade histórica, porque as verdades que muitas vezes circulam pela comunicação social nem sempre são as mais indicadas, as mais corretas e as mais verdadeiras, mas permite que é o pensamento em discurso direto. São entrevistas em que ele se expõe de uma forma absolutamente clara. No prefácio, o jornalista Viriato Teles, que quase toda a gente conhece, escreve: os seus diferentes testemunhos, que abrangem um período de 20 anos da nossa história recente, antes e depois da dele, são também peças importantes para a compreensão do tempo que lhe coube viver. Estão aqui muitas das suas histórias de vida, conceitos éticos e estéticos, tomadas de posição, vivências, desejos e frustrações, alegrias e tristezas, e entender o passado, o que fez e o que ficou por fazer. Tudo isto é essencial para arquitetar o futuro. Isto é do prefácio que o Viriato Teles escreveu. Numa espécie de autobiografia publicada em abril de 67 no livro Cantares, de José Afonso, que foi editado por uma editora que já não existe há muitos anos, chamada Nova Realidade, José Afonso diz-me: nestas andanças das cantorias, percorri as estradas do país, esticando o polegar a quem passava sobre rodas, ou, mais propriamente, pagando com fados e cantorias a hospitalidade com que me recebiam em suas casas, pobres, ricos, fidalgos ou arruinados. Uma das causas que José Afonso manteve durante o seu processo criativo, até ter deixado de compor e cantar, e que perpassa por quase toda a sua obra, dos seus 14 discos,
foi o de recolher o conceito de inspiração na raiz genuína, que está refletido em algumas entrevistas, originada na tradição rural, de forma a que não se caiam por assuntos. Aliás, o Mário Correia, como sabe, tem uma obra sobre esta temática, que se chama A Raiz Genuína, a Música Tradicional, na obra de José Flores. E a prova disso é que nas suas obras José Afonso integra músicas originais ou adaptadas de Trás-os-Montes, das Beiras, do Algarve, Açores, etc. Esta temática é recorrente nas diversas entrevistas que aqui estão consubstanciadas. Muitas vezes, os jornalistas, pouco formados e pouco conhecedores da obra de José Afonso, escamoteavam esta faceta criativa do José Afonso. E ele puxa, em algumas entrevistas, completamente fora do contexto, puxa exatamente para essa situação singular de ele ir buscar e dizer que, de facto, a raiz genuína era a música tradicional onde ele muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, se inspirava. Interessante também, e que está refletido em algumas entrevistas, é ver que o percurso de vida de José Afonso perpassa em quase todas as entrevistas. Isso é uma coisa que não é muito falada, nem tem que ser, digo eu, isso é do âmbito familiar da vida pessoal, mas José Afonso não tem nenhum problema, numa série de entrevistas, quando questionado, em abordar as suas várias passagens, nomeadamente como professor, por exemplo, por vários sítios do país, em África, aborda mesmo, que é raríssimo, raríssimo, o seu processo de separação da Maria Amália e fala da forma como os pais trataram os filhos quando eles foram para Angola e o Zeca estava aqui no continente. Portanto, não se coíbe também de abordar em algumas entrevistas poucas, a questão da sua vida pessoal, que é sempre muito atraente, então hoje ainda mais aos jornalistas, ainda por cima se alguém botar a cabeça a alguém, não é? Para ser dado. Outro aspecto que revela bem o caráter genial do José Afonso é a sua posição sobre os músicos com quem trabalhou. Ele dizia, toda a gente sabe, que não sabia tocar, que estava mal, o Rui Pato brincava e usava com essa história, etc, etc. Ele nunca o negou. Mas soube-se rodear, ele diz isso em algumas entrevistas, que ele começou a perceber que havia alguns músicos, alguns deles que nem sequer conheciam, o caso do Fausto, por exemplo, mas que tinham obras e trabalhos que ele considerava muito bons. E então começou-se a rodear de gente. Ele, por exemplo, quando vai para a França gravar, em 71, o Cantigas do Maio, não conhecia pessoalmente José Mário Branco. Ele conhecia de coisas que lhe chegaram, fitas que ele conhecia o álbum, o José Mário mudou de história que não ser voltados, por aí fora, e de algumas coisas que lhe iam chegar. E ele decide arriscar, ele diz isso também por isso, eu arrisquei. Então mandava ao José Mário papéis em A4, eu não sei nada de música, portanto, vão-me desculpar, com acordes, com setinhas a dizer aqui é um bombo, aqui é não sei quantos e não sei o quê. E o José Mário conseguiu beber isso tudo e traduzir nesse disco genial que é o Maio Madrugada. Portanto, ele fala dos músicos com quem tocou, fala do Júlio Pereira, fala do Vitorino, do Janita, e fala de outra gente, do Rui Pato, claro, e de gente que circunstancialmente foi intervido, como sabe, o Adriano, o Carlos Alberto Muniz, o Estrovante, que foram intervindo em algumas gravações e alguns poucos, mas alguns espetáculos ao vivo de José que fez. Do ponto de vista político, que é uma coisa que me agrada, o seu posicionamento também é absolutamente claro ao longo das várias entrevistas. Sabemos que ele foi resistente ao fascismo, ao colonialismo, que teve preso 2 vezes, que se associou à Luar, Liga de Unidade e Ação Revolucionária, que apoiou o Hotel Sarava de Carvalho, que participou nos grupos dinamizadores de unidade popular. E aqui, mais uma vez, ele abre o seu espírito, criticando a vontade controleirista de algumas organizações que estiveram envolvidas nos grupos, nomeadamente o DP,
E eu estou à vontade para dizer isto, e estou de acordo com essa crítica, que eu na altura era dirigente do DP. Estou perfeitamente à vontade. E ele critica, de facto, uma coisa que aconteceu por parte do DP, que foi a tentativa de controle dos grupos. Portanto, ele não tem nenhuma dúvida em ser absolutamente claro no seu pensamento político. Depois, como sabemos também, já bastante militado, em 86 apoiou a candidatura da engenheira Maria de Lourdes Picasso. O seu trajeto político, expresso em várias entrevistas, continua a demonstrar que José Afonso era, coisa que eu acho que ninguém aqui tem dúvidas, de facto, um livre pensador. Passemos agora a outro ponto fundamental na vida e obra do José Afonso, que tem a ver com a Galiza, que é uma coisa relativamente pouco conhecida. As entrevistas que este livro contém são 5, mas que permitem também perceber a ligação e porque é que a Galiza hoje, por dar contrastes, por dar cá aquela palha, faz festas de homenagem ao Zeca. Nas várias entrevistas publicadas, nomeadamente em órgãos de comunicação social galega, mas também há alguns portugueses, nomeadamente ao Viriato Telesport Antigo, Semanário 7, José Afonso enaltece o papel de Benedito Garcia Aguilar. Benedito foi um dos fundadores de um grupo histórico na Galiza chamado Vossas Cegas, em galego quer dizer livros, e que decidiu, à semelhança do que tinha sido feito por Raimundo em Barcelona, e também músicos no País Basco, cantar na sua língua original, ou seja, em galego, coisa que ninguém fazia na altura. E foi um grupo, como devem calcular, com enorme corrupção política, com multas, com recitais e concertos proibidos, etc, etc. Este grupo, de facto, teve uma importância fundamental no ressurgimento do idioma galego na cultura galega. Agora, é sintomático que temos José Afonso passado pela Galiza em 72, porque é em 72 que o Benedito, depois de o ter conhecido em Setúbal, depois de ter ouvido um álbum em casa de um amigo em Madrid, chamado Traz outro amigo também, decide ir a Setúbal, conhecer o Zeca, passa pelo Porto, vai ao Orfeu do Arnaldo Trindade, pede a direção. O Arnaldo Trindade estava reticente, mas lá acabou por lhe dar a direção, e ele desembarcou em Setúbal para conhecer o José Afonso. E, a partir daí, o Benedito começa a organizar concertos na Galiza, nomeadamente em 8, 9 e 10 de maio de 72, em, respectivamente, em Lugo, primeiro, 8, 9 em Ourense, 10 no antigo Burgo das Nações, em Compostela. Agora, o que é interessante é que há provas provadas, e eu também sabe que estão aqui em algumas entrevistas, que o Zeca, muito antes de 72, passou pela Galiza. Por exemplo, o historiador galego Raimundo Gonzalez Reis, num artigo publicado em 12 de fevereiro de 2017, no jornal Progresso do Lugo, escreve que a sua primeira instância, portanto, a sua primeira estadia, foi em 52 com a turma académica, de que José Afonso fez parte, e do Orfeão, etc, etc. Mas há mais. Há uma velha militante antifranquista, por acaso muito atualmente, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, chamada Maria José Queizão, que agora está jubilada, dizem os galegos, catedrática da literatura galega, tem um livro de memórias que se chama Viver a Galope. E esse livro ela diz, conheci José Afonso no verão de 64, num concerto no Parque dos Castarelos, que é o parque, para quem conhece Vigo, o parque mais importante da cidade de Vigo. Em Vigo, seria com a Tuna ou com o Orfeão de Coimbra. Tudo leva a crer que não. Em conversa com um companheiro nosso, que esteve aqui há 2 anos, Chico Carinho, a Maria José Queizão refere claramente, não, ia com algum músico e atuavam com um vestido normal, não de capa e batina. E o que é sintomático? É nas entrevistas que o José Afonso dá, nomeadamente aos jornais galegos, só situa a sua presença na Galiza a partir de 72. E isto é que é estranho. Passa a publicidade. Eu estou a escrever uma coisa que espero para o ano apresentar em Sendinho, seja no 25ª edição ou não. Esteja a meter a cunha, não é? Que se chamará a Galiza do José Afonso. E o que é estranho
e continuo a reafirmar aquilo que disse há um bocado, é que há inúmeras passagens documentadas, algumas delas com fotografias que se nota perfeitamente com a diferença de idades, que são de José Afonso, e ele não refere nada disto. Mas ele na altura gravava e tocava com o Ipado. Pá, eu tenho a felicidade de ser amigo do Ipado. Diz ele, pá, eu nunca fui com o José Caio Liza. Com quem é que ele foi tocar? Pá, o Adriano não me cheira porque eles na altura não se conheciam. Pá, deve ter sido alguém dos fados, que está o Paulo Olão ou coisa do género, que gravaram com ele os fados de Coimbra e Companhia Limitada. Portanto, isto é uma característica que quem ler as entrevistas e estudar atentamente isto nunca vai descobrir. Porque é que o Zeca não fala das viagens e cantorias à Galiza antes de 1972, apesar de nos disse do Benedito, companheiro da alma dele, que é dito que ele lhe disse que tinha lá estado. Pronto. Depois, consta que em 10 de maio de 72, isto faz parte da historiografia institucional, José Afonso cantou exatamente no Grupo das Nações em Compostela pela primeira vez a grande. Bom, eu não quero entrar em polémica, já disse aqui há 2 anos quando apresentei aqui o meu livro, mas pode não ter sido assim. Se há uma folha de sala em Ourense, o dia 8, em Lugo, em 8 de maio, que tem a grande a conhecer a música, é muito difícil, apesar de sabermos que o Zeca era maluco, é muito difícil muito cantar a grande em Ourense. E mais, na outra história, que é numa homenagem na Sociedade Partidária Operária Grandolense a um escritor conhecido que tinha passado por lá, etc, etc, dele ter, já depois de ter ligado com ele, vocês conhecem a história, dele ter cantado a grande. Mas isso é para outros tempos e para outras cruzadas, chamemos assim. Para não me alongar demasiado, numa entrevista a Jorge Altortria, publicada no extinto jornal O Diário, em 2 de novembro de 83, que também está publicada aqui, naturalmente, José Afonso diz uma frase absolutamente lapidar que demonstra todo o seu percurso. Sou, no fundo, fruto de muita gente, de muitos lugares, de muitos sabores. E é verdade isto. José Afonso, nestas cerca de 120 entrevistas, evidencia todo o seu caráter e todo o seu pensamento. Ele foi quem foi, artista, poeta, cantor, andarilho e cidadão, não porque o destino lhe tenha sido traçado, mas sim porque soube ouvir, ler, recolher, beber, absorver, no fundo recriar todo o caldo de culturas e de experiências que a vida foi proporcionando. Tudo isso está refletido neste livro. Não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Paulo, com certeza que estará disponível para responder. Não sempre. Eu, com os estudiosos do José Afonso, eu sugeri o seguinte. Eu, o ano passado, fiz uma recolha de informação para o livro que o Mário publicou e estive a todo o tom a fazer essa recolha. E, curiosamente, havia alguns dossiês que foram abertos pela primeira vez por mim, porque fica lá registado o nome de quem faz a pesquisa. E, portanto, não tinham sido abertos ainda por ninguém. Pelo menos não estava lá o nome. Portanto, isto para dizer que há muita informação na todo o tom sobre o José Afonso. Eu para o Mário, acho que mandei 600, 700, 800. 556 documentos. E, portanto, sou... A patriota e a espinha. Mas vale a pena, que é sobretudo, portanto, com base na informação dos fecheiros da PID da GS. Há muita informação e, portanto, eu sugeria que portanto, pudessem consultar o que há lá. Há lá muita informação que eu julgo que ainda não foi pesquisada por ninguém. É isso apenas que eu quero dizer.
A questão é assim, nós da Associação José Afonso, eu como o João me disse, eu estive 15 anos na Direção Nacional, durante 9 anos fui vice-presidente da AGE. O presidente era, infelizmente, continua a ser o Francisco Penedo. Isso aí não foi por nada. Tenho 70 anos, chega uma altura em que já não tenho que pegar um pino de manhã para Lisboa para Setúbal e vir à noite. Ponto final. Continuo a colaborar com a AGE. Há, por exemplo, aquele comunicado que foi divulgado por causa do arquivamento da classificação da obra de José Afonso, fui eu que o ajudei a redigir. Está assinado em nome da direção, mas eu colaborei nisso. Não há nada. Mas é assim, a Associação José Afonso tem uma dificuldade de graças, não tem uma estrutura profissional. Felizmente tem uma série de gente reformada, ótimo, não é? Digamos assim. Mas essa vertente, nomeadamente da repressão política e não sei quantos e tal, é uma coisa que basicamente, eu sei que tu fizeste isso, à patriotismo, e que o Marco depois escreveste. Tem que ser alguém que tenha algum conhecimento de tratamento de documentos, coisa que a AGE não tem. A AGE não tem, não é? Até porque, depois é preciso, digo eu, estou a inventar, é preciso confrontar a informação e mais não sei qual, escolher o que é que se deve publicar, etc. E a AGE não tem possibilidade de fazer isto, não tem gente para isso. Mas isso, ainda bem que o Mário Correia o faz. Vocês sabem todos que o Mário Correia tem uma data de coisas publicadas sobre o Zeca, e sobre o Adriano e mais não sei quantos e tal. Nós temos a direção, pois olha, ainda bem que falaste disso, João. Nós temos a direção de dois putos, que é o Ricardo Andrade e o Hugo Castro, que são doutorados para aquela coisa muito complicada, para que é isso, o Instituto, sabe para quê? Como é que se chama aquilo? O Instituto de Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Pronto. E eles estão na direção da AGE. Eles estão a gerir o património, O Centro de Documentação. o centro de documentação do José Mário Branco. Estão a digitalizar coisas, ele deixa não sei quantos discos duros e mais 70 e tal. E eu sei que eles têm trabalhado em coisas do Zeca, nomeadamente, por exemplo, nós sabemos de fonte segura que o Zeca deu uma entrevista a um jornal de Macau. Ninguém consegue encontrar o jornal. Provavelmente está lá. Agora é Macau. Não, mas muita informação, muitas entrevistas. Aliás, eu acho que mandei algumas para o Mário. Estão lá, muita coisa não escrita, portanto, muita informação que está compilada e atada ainda com. Atada, está sempre atada. Se nós desatamos, depois temos que atar aquilo e entregar depois de romper tal e qual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há muita informação do José Afonso nos fecheiros da PIB, na Torre do Tom, que deve ser consultada. Deve ser consultada. Quer dizer, é uma pena, porque de facto há muita coisa que eu julgo que é desconhecida. Por exemplo, a PIB, onde o José Afonso, muitas vezes, o José Afonso ia ao Algarve, por exemplo, estavam não só à partida dele durante a viagem, mas lá no Algarve estavam à espera dele. Onde é que ele andava? Quando foi com a família, não sei já onde é que ele vinha, a Lourenço Martinal. Chegou lá, nem sequer deixaram ver a família. Meteram no avião a seguir novamente para Portugal. Portanto, há uma série de situações que estão ali descritas nos fecheiros da PIB que não importava analisar aqui. É a sugestão que eu deixo. João Luís, na sequência desta intervenção do Francisco, a URAP tem publicado muitos livros nos últimos anos sobre Peniche, sobre Caxias, até de Ponta Delgada. Nós estamos em Santarém a preparar, que estamos a pensar em lançar no dia 5 de outubro, sobre os preços políticos do Conceito, só do Conceito de Santarém, são cerca de 300. E eu lançava o repto ao Francisco Lopes, eu também posso dar uma ajuda, porque engataram para ser presidente da mesa da Assembleia Geral da tal URAP, União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, tem feito um bom trabalho. Em articulação com a AGE, ver quem é que terá condições
para reunir estes elementos. Eles chegaram a ter uma pessoa a tempo inteiro, tenho a impressão, o Rato, na Torre do Tombo, Não, eu fiz a recolher elementos, pá, sobre vários preços. Eu fiz a pesquisa. Pronto, ao lado dos blocos, de penso. muitos anos, todas as Penso que é um reto, as se pode informações, lançar. as horas de serviço da PID. Sim. Vamos lá. Os preços políticos, do registro geral de preços políticos, que aparece que eram à volta dessa série de 30 mil, neste momento já vão em 40 e tal mil, descobertos por quem? Pelo URAP. Vamos para lá fazer esse trabalho de pesquisa, temos que analisar todas as horas de serviço da PIB, uma por uma, porque ali está tudo. Está tudo ali, ou seja, quem é que foi, as extensões, quando é que foram os interrogatórios, quando é que vai chegar lá a enfermaria, ou o hospital, com as estruturas, depois quando são soltos, está ali tudo. Ou seja, aquilo começa com a informação interna da PIB e depois é movimento dos tipos. E, portanto, é uma informação que, para se descobrir todos os preços políticos, tem de estar a fazer este trabalho. Por exemplo, se vocês forem a Peniche, está lá aquele monumento com o nome dos preços políticos. Mas depois vão lá familiares, netos, etc. E chegam lá e dizem, mas o meu avô teve preso e não está aqui o nome. Porquê? Porque não está no registro geral de preços políticos. É esse trabalho que está a ser feito, de análise das horas de serviço da PIB, está a ser buscar lá esta informação. E ele, o Madeira Lopes, disse muito bem, ele tem também responsabilidades, eu tenho alguma, mas a URAP está a fazer este trabalho e estes livros estão a ser publicados até por municípios, por exemplo, Oeiras, Peniche, Mafra, Alenquer, etc. Portanto, todo este trabalho que está a ser feito, ele só pode ficar completo depois de se conseguir descobrir, ou seja, passar a conhecer todas as horas de serviço da PIB. E aí é que vamos buscar todos o nome de todos os preços políticos. Mas, Francisco, é merecido, em relação ao Zeca Afonso, um livro sobre o Zeca Afonso, sobre isso, com a investigação que vocês têm, com a ajuda. O livro que o Mário publicou, para quem sou eu, para andar para as respostas de buscar. Publicou, basicamente, ou não é basicamente, é só a patrona que espia, não sei quantos, é só exatamente sobre a passagem, o Francisco Lopes andou para lá para escolher os documentos, para escolher no bom sentido. É exatamente sobre a passagem do relatório da feita. Mas essa questão também existe concreto, mas do mural de Peniche é giro. Eu no 25 de Abril, eu dou muito bem, dou bastante bem, com Maria José Ribeiro. E tive a falar com ela e ela disse-me isso, coisa que eu não sabia. Sapá, tive não sei quantos em Peniche e apareceu lá não sei quem a dizer, o meu avô esteve aqui e não está cá o nome. Acontece muito, mas se não está no registro geral dos preços, tem que ser, esse é um trabalho que a URAP está a fazer até para o próprio museu, para as câmaras municipais, para os interessados, para os investigadores, porque a Torre do Tombo não tem condições, não tem funcionários. Portanto, a URAP está a fazer esse trabalho voluntariamente. E, portanto, esse é o trabalho que você sabe bem, as horas muitas vezes eram 3 e 4 da manhã, e eu ali a analisar as horas de serviço da PIB, que é um trabalho minucioso e aquilo é um trabalho difícil de fazer. Não é qualquer pessoa, digo já. Não é porque a própria digitalização que é feita não está em condições, depois enfim, e para aquilo de ser rigoroso tem que ser gente que tenha alguma paciência de ver as coisas, porque tem que ficar em condições. Mas esse trabalho não está completo ainda. E depois uma coisa muito curiosa, os preços políticos, então aqui, nesta região aqui, e tu no teu livro, para os abusos nas arribas, que é o livro que eu gostei nas arribas, que é um livro extraordinário, acho que está esgotado, fala muito
dos republicanos, dos espanhóis que vinham para aqui, depois eram presos e eram entregues ali do outro lado do Douro e eram fuzilados. Nenhum julgamento, eram fuzilados logo. É uma situação complicada. São milhares e milhares de espanhóis, e não só. Há presos de todo mundo, da China, da Rússia, da Argentina, do Brasil, americanos, etc. Tem-se ali um retrato extraordinário. É um retrato extraordinário da quantidade de presos políticos em Portugal, não são nacionais, mas dos vários países. É um trabalho extraordinário. Tem que ser feito. E terá que ser em Lisboa. E é uma informação extraordinária, que é a Direção-Geral de Espetáculos, Secretariado Nacional de Informação. Há imensas informações e muito relacionadas com os pedidos de licenciamento para a realização de espetáculos. Inclusive dos arquivos dos governos civis e tudo isso, que é uma fonte de informações extraordinária. No caso do ZEC, inclusive, identificam em muitos desses documentos quem acompanhava, o que é que iam tocar, quem eram os promotores, se estavam em associações por trás e tudo isso. Esse trabalho está por fazer. E já agora quero dizer. Não. Eu vi informação, posso garantir isso. Mas essa história que tu falaste, Mário, é uma coisa, pá, confesso, nunca tinha pensado nisso. Mas é uma coisa gira, porque é questão de analisar, pá, se calhar estender isso a mais gente do género, Adriano e Companhia Limitada, porque é outra faceta da censura. Exatamente. Não é? Quer dizer, a Câmara de Miranda do Douro proíbe o concerto do Adriano e do Seito. Pá, ninguém sabe disto. E há casos em que os governadores civis até simpatizavam com o Zeca e não sei o quê, e com outros, e deixavam fazer os concertos. E depois a PIDE não percebia e fazia investigações aos próprios governadores civis. Há muita informação que está lá, que tem que ser trabalhada, analisada, porque, como disse, estive lá 2 dias, desde que aquilo abriu a cara. Isto do almoço. Nem almocei, mas foi sobretudo a tirar fotos e li algumas coisas, não é? Porque depois também ficava com as colegas em casa e em casa. Há um aspecto que dá um livro sobre o Zeca, a quando das prisões dos interrogatórios, o Zeca não só gozava com eles, mas não chibava ninguém. Ele defendia-se e com uma força, pá, sim senhor, sou isto, não sei o quê, não sei o que mais. Ele não estava com o Rodriguinhos, nem se acobardava. São peças extraordinárias. São. Extraordinárias. A cautela que ele tinha da cautelar nunca deu um nome de ninguém. Esses jovens ou investigadores que estão a trabalhar, são muito bons. Eles podiam fazer esse trabalho, eventualmente. Opa, eu penso que não é difícil, é preciso um tipo de registar-se lá, etc. Mas se esquece, o Castro é de Guimarães. Tem um filho com 3 ou 4 anos. Mas, Paulo Esperança, há uma coisa que também que eu tenho que dizer. Há muita informação que pode ser feita a partir de casa. Sim, eles fazem. Não há muita informação que faça depois pesquisa a partir de casa. Porque há já muita informação que está acessível a qualquer pessoa. Mas eu queria acrescentar. Muita informação, alguma não está, é preciso ir lá, porque ainda não está digitalizado, etc. Tem que ir lá. Agora, há muita informação que pode ser pesquisada através de... Eu estava a dizer, o Ricardo é de Lisboa, eles basicamente, independentemente de cumprirem as suas funções na direção da Associação de Afonso, eles basicamente estão... Opa, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que o Castro me disse que o Zé Mário Branco tinha deixado 37 discos duros e pá, umas 100 penas. Isto é uma tarefa hercúlea neste momento. Eles têm que digitalizar documentos, não sei o quê. Mas, eu, por exemplo, neste livro digo aqui, foi lançado aqui há 2 anos, que o manuscrito de uma canção foi encontrado no arquivo do Zé Mário Branco. Mas eu não tenho manuscrito e confesso que não me lembrava de onde é que tinha de buscar a informação, depois tive que ir escolher. E telefonei ao Castro. Só, podias-me mandar um manuscrito disto e não sei o quê. O gajo passado 2 dias mandou, onde é que tu foste buscar isto? Nós não temos isto no arquivo do Zé Mário.
E eu depois andei, pá, eu sou um desorganizado, caraças, completamente anárquico. Andei, pá, 2 dias à procura e consegui encontrar onde é que fui buscar aquilo. Onde é que foi? Exatamente na página que está, que é dirigida pelo sobrinho dele, o António Branco, e mais não sei quantos, sei quê. Portanto, eles próprios já não tinham a noção do que tinham publicado, porque é perfeitamente natural compreender. Portanto, eles são centralizados na questão do José Mário, não é? Aliás, eles publicaram um livro de entrevistas do José Mário, também já, e agora estão a trabalhar num livro sobre, penso que são partituras ou letras, não tenho a certeza, de coisas não editadas do José Mário. Pronto, isso é a base do trabalho deles. Agora, é claro, essa questão, pá, e esta história do José, como o Mário agora falou, pá, de ver a questão dos espetáculos cancelados, o que é que foi, os relatórios, nós temos o relatório do Coliseu de Lisboa. Pronto, ok. Eu, pessoalmente... Tu falaste aí numa coisa que há pouco esqueci de dizer, mas as relações do José Afonso com Espanha, que legaliza, estão lá tudo. Entrevistas que saíram em Espanha, no tempo do Franco. Sim. Há muita informação em jornais, etc., que caçou aquilo e está lá. Portanto, é só deixar isto. Portanto, obviamente, a Associação mas isso foi fácil de recolher, porque as entrevistas basicamente foram à Voz da Galiza, ao Faro do Vigo, ao Progresso do Lugo, esses 3 jornais, e depois algumas circunstanciadas a jornais de Ourense e a 2 revistas. Uma que é o Tempo, que é depois, quem ler o Oliveira faz uma carta de demolidor, o título da entrevista é "Estou doente, miserável e sem dinheiro". É o título da entrevista. Enquanto ele diz na entrevista, pá, estou incapacitado para cantar e estou com dificuldades. Mas claro, já na altura era o sensacionalismo das coisas, não é? Isto foi depois do 25 de Abril aqui em Portugal e já depois do franquismo terem outros. Portanto, isto foi fácil até porque nós temos gente lá na Galiza que vai vasculhar aos jornais e, bem, não deve haver, digo eu, não deve haver nenhuma entrevista que tenha sido publicada na Galiza. Depois há os já perdeu entrevistas ao país, há uma que a gente não conseguiu arranjar ainda. Isto vai ter uma segunda edição e essa provavelmente já vai constar. Mas eu, por exemplo, já consegui 2 entrevistas para aquilo que estou a escrever, que ele deu ao Faro de Vigo, que não estão aqui. Epá, foi por acaso. Foi um fulano que conhecia não sei quem e que disse: "Tu conheces o Paulo Esperança, manda-lhe isto". Pronto. Deve haver muito mais entrevistas. Nomeado até aqui, igual é fácil, mas na Galiza e no Estado espanhol, então, pá, sei lá se ele algum dia deu alguma entrevista a um jornal do País Basco. Faço ideia nenhuma, se calhar deu. Sim, as perspectivas são múltiplas e não Claro. se pode... Não, penso que para a segunda edição deste livro, disse o José Rodrigues, que é um dos organizadores deste livro, já há mais 12 entrevistas. Alguém quer... Então resta-me só dizer, quem estiver interessado, está o livro disponível, agradecer por os e-mails o convite. Mas foi feito. Obrigado.